Oi, pessoal. Vamos trabalhar agora com a aula do número 7, tá? Essa aula é sobre posições entre retas, tá bom? Então, assim, antes da gente começar a aula, eu preciso explicar um pouquinho quais são as possibilidades para vocês analisarem os exercícios, tá bom? Então, assim, vamos tentar achar um espaço aberto aqui para que eu possa escrever na tela. Então, a primeira pergunta aqui está relacionada à presença de vocês. Se vocês querem contar a presença ou não, você coloca assim que a tua presença vai automática, tá bom? E daí assim, ó, pessoal, dentro de um plano cartesiano, certo? Plano cartesiano são aqueles dois eixos, aqui desculpa a qualidade do desenho, né? Mas são os dois eixos coordenados aqui. Aqui é o eixo de x, aqui é o eixo de y, certo? Então, dadas duas retas, essas retas só têm duas possibilidades, certo? Ou elas são paralelas ou elas são concorrentes, tá? Então, assim, se elas forem paralelas, aqui a reta, vou chamar aqui de reta R, e aqui vou chamar de reta S, certo? Aqui, nesse caso, elas são paralelas, então elas nunca vão se encontrar, tá? Nesse caso, perceba que o coeficiente angular dessas retas, o que é o coeficiente angular? É o ângulo aqui de inclinação, tá? O coeficiente angular dessas retas é igual, certo? O quanto elas estão deitadas ou erguidas, vamos falar assim, em relação ao eixo de x, é na mesma quantidade, tá? Então, os coeficientes, eles são iguais. Então, a gente diz que MR, que é o coeficiente angular de R, é igual ao coeficiente angular de S. Então, para verificar se as retas são paralelas, os coeficientes angulares devem ser iguais, certo? Não esqueçam, paralelas, coeficientes angulares iguais. Também pode acontecer, pessoal, em um plano cartesiano, eu ter uma outra reta, que aqui vai ser um pouquinho difícil de desenhar, mas vamos tentar, que ela é... passa exatamente em cima da outra, tá? Vou chamar essa reta laranja de reta T. A gente diz que essas retas são coincidentes, tá? Quando que isso acontece? Os coeficientes percebam que são iguais, porque é a mesma reta, só que ela é escrita com números diferentes, tá bom? Vou dar um exemplo de retas coincidentes. Por exemplo, reta x menos y mais 3 igual a 0, certo? Essa é uma equação de reta. Se eu fizer 2x menos 2y mais 6 igual a 0, eu tenho uma reta coincidente, certo? Porque ela é um múltiplo da reta anterior. Veja que eu multipliquei a reta de cima toda por 2, eu consegui uma nova equação de reta. Ela vai ser coincidente à reta anterior, tá bom? Certinho, tranquilo? Muito bem. Aí, uma segunda situação. A reta, como eu falei, ou ela é paralela ou ela é concorrente. Então, no caso de retas concorrentes, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma reta em uma posição e outra reta que tem uma segunda posição, tá? Que pode ser uma inclinação um pouquinho menor, tá? Perceba que aqui os ângulos, ó, são diferentes, tá? Eu tenho ângulos diferentes de abertura. Então, assim, ó, o que acontece nesse caso? Quando as retas são concorrentes, o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, analisar qual é o coeficiente angular das duas. Se o coeficiente angular for igual, as retas são paralelas. Se o coeficiente angular for diferente, as retas são concorrentes, tá? Dentro das retas paralelas, ou elas são paralelas coincidentes ou não coincidentes. Quer dizer, ou é a mesma reta ou são paralelas, mas diferentes. Quando elas são coincidentes? Quando as retas são múltiplo uma da outra, certo? Se não for múltiplo, elas são apenas paralelas. Beleza. Olhei o coeficiente angular das duas retas e os coeficientes são diferentes. Beleza. Ainda assim, existem duas possibilidades. Se elas forem diferentes, elas podem ser concorrentes com qualquer ângulo, ou ainda elas podem ser, um caso bastante específico, elas podem ser
perpendiculares entre si, tá? Como assim perpendiculares? Entre elas, pode haver, só um pouquinho, vamos lá, tá difícil aqui o negócio. Pode ter um ângulo de 90 graus que é entre essas retas, certo? Eu vou construir aqui novamente o plano cartesiano. Aí aqui, vamos chamar aqui de reta R. E uma segunda reta aqui, que é a reta S. Perceba que aqui, ó, entre a reta R e a reta S, forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, essas retas aqui, além de serem concorrentes, elas são retas perpendiculares, tá? Então, R é perpendicular a S. Esse é o símbolo de perpendicular, tá? Como é que eu sei que isso acontece? Eu vou fazer o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Se esse valor for menos 1, as retas são perpendiculares. Se for qualquer valor diferente de menos 1, as retas são apenas concorrentes, certo? Então, vamos relembrar. Duas possibilidades. Paralelas, concorrentes, certo? Como é que eu descubro se é paralelo ou se é concorrente? Pelo coeficiente angular. Coeficiente angular igual, retas paralelas. Coeficiente angular diferente, retas concorrentes, tá? Dentro das paralelas, podem ser coincidentes ou não coincidentes, e dentro das concorrentes, podem ser apenas concorrentes ou perpendiculares, tá bom? Sabendo disso, vamos para as atividades. Então, lá na atividade número 1, qual é a posição da reta R da equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o coeficiente angular dessas duas retas, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês, uma boa parte, para que vocês possam entender o funcionamento desses exercícios. Então, aqui a reta R, que é essa aqui, a gente vai fazer lá o coeficiente angular. Como é que calcula o coeficiente angular? O coeficiente angular é o valor que está acompanhando o x, mas depois de simplificado, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa equação aqui e vou transformar ela numa equação reduzida, aqui no formato que ela tá ali, ela tá na equação geral, tá bom? Então, ali eu tenho 10y, tá? Já tô arrumando. E vou passar os outros para o outro lado. Menos 15x mais 3, certo? Esses são os valores que estão... Que eu passei para o outro lado. O 15 era positivo, eu passei para o outro lado subtraindo, e o 3 era negativo, subtraindo, eu passei para o outro lado somando, tá? Agora, tirando esse 10 daqui, ele vai passar para o outro lado. Menos 15 sobre 10x mais 3 sobre 10, tá? Então, esse daqui é o meu coeficiente angular, tá bom? Então, anota lá e guarda no cantinho que o coeficiente angular da reta R vai ser menos 15 sobre 10, que dá para fazer uma simplificação, dividir os 2 por 5, é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Para que simplificar? Porque pode ser que na outra equação o valor dê simplificado, tá? E daí o valor é o mesmo e a gente não está percebendo. Então, coeficiente angular, menos 15 sobre 10 ou menos 3 sobre 2, que é a mesma coisa, tá? Agora, calculando ali coeficiente angular da reta S, tá? Aqui está a reta S, então vamos organizar a reta. 6y é igual a menos 9x mais 1, certo? Passei os elementos para o lado oposto, então y vai ser igual a 9 sobre 6x mais 1. Então, esse daqui, 1 sobre 6 também, né? Então, esse daqui é o meu coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser menos 9 sobre 6. Ou, simplificando, dividindo os 2 por 3, menos 3 sobre 2. Bom, coeficiente angular da reta R
foi menos 3 sobre 2. Coeficiente angular da reta S foi menos 3 sobre 2. Então, coeficientes angulares são iguais, certo? Se os coeficientes angulares são iguais, essas retas são paralelas, tá? Elas são coincidentes? Bom, para ser coincidente, a gente tem que fazer uma outra análise. A gente precisa simplificar a equação, certo? Para a gente simplificar a equação, a gente precisa verificar. Para verificar se as retas são iguais ou são diferentes, tá bom? Uma outra forma de fazer isso é substituir um valor qualquer, tá? É até mais fácil. Então, por exemplo, assim, vou utilizar lá para x igual a 0, tá? Então, vou chamar essa aqui de equação 1. Então, eu vou colocar aqui x igual a 0, tá? Então, para x igual a 0, nessa equação 1 aqui, eu vou eliminar esse 15x. Eu vou ter só 10y menos 3 igual a 0. Aí, eu vou ter y é igual a 3 sobre 10. Então, para x igual a 0, y é 3 sobre 10. Muito bem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra equação, certo? Vou zerar essa equação aqui. Vou pegar essa equação aqui e vou zerar ela, tá? Em x. Então, aqui x igual a 0. Então, para x igual a 0, eu elimino aqui o 9x, me sobra 6y menos 1. Então, 6y menos 1 igual a 0, y vai ser igual a 1 sobre 6. Então, na anterior, eu tinha conseguido que y era 3 sobre 10, certo? Aqui, y é 1 sobre 6. Vejam que os pontos não batem. Então, não é a mesma reta. Elas são paralelas, mas não coincidentes, tá? E é assim que vocês vão utilizar para resolver as questões 2, essas ideias, né, que vocês utilizam para resolver as questões 2, 3 e 4, tá? O que modifica? O que modifica é a maneira de olhar o exercício. Por exemplo, no exercício 2, para que valores de A, certo? O A é o valor que está aqui dado, ó. As retas P e Q são concorrentes, tá? Então, vamos lembrar, para ser concorrente, os coeficientes têm que ser diferentes, os coeficientes não podem ser iguais, certo? Então, vamos descobrir qual é o coeficiente angular dessa reta, depois qual é o coeficiente angular dessa reta, utilizando o A mesmo, vai lá com o A. E depois o que você vai fazer é confrontar as duas equações, colocando no meio o símbolo de diferente. Então, o coeficiente angular da reta P tem que ser diferente do coeficiente angular da reta Q, tá? Então, de volta, calcula o coeficiente angular aqui, vai dar que o coeficiente é A alguma coisa, certo? Você vai conseguir uma equação. Aqui você vai conseguir outra equação. E você vai confrontar essas duas equações aqui embaixo, utilizando o sinal de diferente, tá bom? Exercício número 3. As retas RS de equação PX mais 8y mais 1 igual a 0 e 2x mais PY menos 1 igual a 0. Então, equação R e equação S. Elas são paralelas. Ele já está dizendo que são paralelas. Então, qual é a condição para que sejam paralelas? Muito bem. Pensa aí no coeficiente. O que tem que acontecer para que as retas sejam paralelas? Pensando nisso, igual a questão anterior, calculo o coeficiente angular dessa reta, calculo o coeficiente angular dessa reta e iguala os dois, tá bom? Aí você vai chegar no valor de P. E no exercício número 4, determine a posição relativa entre as retas R e S, certo? Então, aqui foi dado reta R, acha o coeficiente angular. Lembra, para achar o coeficiente angular, de forma mais rápida aqui a gente isola o y, né? Transforma em equação reduzida. E aqui o y já está isolado e a gente já tem aqui fornecido diretamente o coeficiente, tá? E daí, comparando os coeficientes, você vai saber se as retas são paralelas ou concorrentes, tá bom? Então, fechamos aqui essa lista, a lista número 8. E até a próxima, pessoal.